Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui de volta para mais um vídeo da nossa série de curtas da astrologia. E hoje eu trouxe um tema aqui que surgiu durante uma conversa com uma aluna minha dessa semana, que é uma dúvida que ela tem, então eu acho legal eu compartilhar com vocês aqui também. Bom, vamos lá. Ela está fazendo o curso de astrologia natal clássica, está bem no começo, ela solicitou uma leitura do mapa natal dela e disse que ela já fez algumas vezes a leitura do mapa também com outros astrólogos, mas numa abordagem um pouco mais moderna, né? E que o interesse dela, então, é entender como que é uma leitura clássica, até para ela pegando jeito e tudo mais. E aí surgiu a dúvida seguinte: ela morou com uma pessoa, mas não chegou a se casar com a pessoa. Hoje ela já não está mais com essa pessoa e ela queria saber se ela já pode considerar esse relacionamento como um tema de casamento de casa 7 e se no futuro ela se casar de novo, onde apareceria esse segundo relacionamento dela. Porque numa dessas leituras que ela fez, a astróloga disse para ela que essa relação que ela teve estaria na casa 7, porque ela morou com a pessoa, e que um segundo casamento entraria na casa 9, e que se houvesse um terceiro casamento entraria na casa 11, e que assim por diante. Então ia pulando de duas em duas casas, né? Mas na abordagem clássica isso não existe, gente, não existe, porque a gente só usa esse tema de derivação de casas quando há uma necessidade real, né? Por exemplo, se eu vou derivar a partir da casa 7 para entender temas do casamento em si ou temas do companheiro em si. Então, a casa 9, ela não diz respeito sobre uma segunda relação, ela diz respeito sobre os irmãos do marido ou da esposa, os primos do marido ou da esposa, as curtas viagens do marido e da esposa, a habilidade de trâmite dele, de trânsitos, porque é a terceira casa a partir da 7, né? 7, 8 e 9. Então, nunca a casa 9, numa análise clássica, vai falar sobre uma segunda relação. Todos os relacionamentos que uma pessoa vivenciar, um namoro importante em que as pessoas cheguem a morar junto, por exemplo, tá, um casamento mesmo, são temas de casa 7. E como que você vai diferenciar se é um primeiro, um segundo e um terceiro relacionamento, né? Bom, antes de mais nada, você tem que entender, dentro das promessas da casa 7, se há a promessa de mais de uma relação. E esse é um tema bem complexo, porque na astrologia clássica a gente nunca avalia um tema isoladamente, né? Cada casa tem o seu regente, às vezes há planetas na própria casa, então existe uma dinâmica que envolve todos os temas da casa. Mas a gente pode dizer que quando há indícios de mobilidade dentro da casa 7, como em outros temas, dependendo do que a gente estiver analisando, ele vai criar um campo para que exista mais de uma relação. Então, Júpiter em um signo mutável, na casa 7, a própria presença de Marte, que é um indicativo do conflito, né? Ou o próprio regente da casa 7 em um signo mutável. Então, existem várias possibilidades de se observar as consequências da casa 7 para entender se existe uma promessa de mais de uma relação, certo? E a partir daí, a gente tem que utilizar técnicas preditivas para entender o contexto, entender o período que você está analisando e extrair as características do parceiro também dessas técnicas, né? Existe uma maneira que não é muito comum de se usar os regentes das triplicidades, mas aí nós temos algumas coisas a considerar. Primeiro, que temos 3 regentes de triplicidade. Se a gente pegar a atribuição de regência de triplicidade do Doroteus de Sidon, por exemplo, né? Nós temos um regente diurno, um noturno e um participativo. E dependendo do qual sistema você escolhe, pode ter 2, só um diurno e um noturno, ok? Isso vai depender muito da maneira como você vai trabalhar. Não existe uma forma única de se atribuir regências para as triplicidades, como existe, por exemplo, para se atribuir os domicílios e as exaltações, né? Esse tema das triplicidades, ele passou por algumas observações um pouco diferentes pelos astrólogos antigos, tá? E até pegando a fase renascentista, porque existe uma forma de se atribuir regência para as triplicidades que foi elaborada pelo William Lilly, certo? Então, primeiro, a gente tem que considerar qual que é a seita do mapa, né? Em que momento do dia o mapa aconteceu, a pessoa nasceu durante o dia ou durante a noite, para entender a sequência dos regentes que são importantes, né? E aí, a partir desses 3 regentes, caracterizar
um primeiro, um segundo e um terceiro relacionamento, com base no regente da triplicidade do signo que tiver na cúspide da casa 7, ok? É mais comum se utilizar a regência das triplicidades para se entender as 3 fases da vida em cada um dos temas das casas, né? Ou também usar os regentes das triplicidades para entender os principais temas atribuídos à casa. Então, por exemplo, na casa 7 você teria o primeiro regente relacionado a essa questão dos casamentos, né, da esposa e do marido, o segundo regente representando os conflitos, os seus adversários ou inimigos também, e o terceiro regente representando as questões de parcerias. Então, não existe uma unanimidade, tá, gente? A gente pensa que pelo fato de se trabalhar com astrologia tradicional, clássica, onde tudo é mais formatado em técnicas, que existe uma unanimidade de olhar. Não existe. Mesmo se você pegar um período estreito específico, vamos supor, se você pegar a fase renascentista ou a fase helenista, você vai encontrar muitos astrólogos que pensam de maneiras diferentes sobre cada um dos temas, tá? Por isso não existe uma unanimidade. A gente costuma falar mesmo que é aquilo que funciona, é o que tá certo, né? E agora, mais comum usar para a regência das triplicidades é essa de Doroteus e Sidon, e de se atribuir os 3 regentes da triplicidade para início, meio e fim, o que acaba derivando essa possibilidade de 3 possibilidades dentro dos temas de cada uma das casas. Então, se já existe na casa 7 uma tendência a mais de um relacionamento, a uma separação, por exemplo, né? Você pode investigar pelos regentes das triplicidades para entender características do parceiro, certo? Então, é uma das saídas das alternativas, mas todos os parceiros estarão na casa 7, o primeiro, segundo, terceiro, até muitos, como no caso da Gretchen, do Fábio Júnior, né? Então, assim, todos os parceiros estarão na casa 7. A gente não utiliza essa questão de pula 2 casas para se entender o parceiro seguinte, né? Não dá muito certo dentro do tema das casas derivadas, né? Porque a 9 em partida ali, né? Partindo da casa 7, ela diz respeito a irmãos, né? De quem é o parceiro, né? A esposa ou o marido. A casa 11 sobre os filhos dele, né? Então, porque seria a quinta a partir da 5, as diversões, os hobbies que ele tem. Ok, pessoal? Então, é assim que a gente trabalha na astrologia clássica, tá bom? Então, um abração para vocês e até o próximo episódio. Então, até mais.